Há momentos em que a vida parece testar cada pedaço da nossa resistência. Problemas chegam sem aviso, pessoas decepcionam, planos falham, o corpo cansa e a mente começa a sussurrar pensamentos de derrota. É nesse instante que muitos desistem, se revoltam ou se entregam ao caos interior. Mas existe outro caminho, o caminho daqueles que compreendem que nenhuma tempestade externa é maior do que a força cultivada internamente. A filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, e sim em controlar a forma como reagimos a ele. Você não escolhe todas as circunstâncias, mas escolhe a postura diante delas. Você não decide o comportamento dos outros, mas decide o que fará com isso. Você não impede todas as perdas, porém pode impedir que elas destruam sua essência. Quantas vezes a ansiedade nasce não do fato em si, mas da interpretação que fazemos dele? Quantas dores são ampliadas por pensamentos repetidos, por cenários imaginários, por medos que ainda nem aconteceram? A mente sem disciplina transforma sombras em monstros. Já a mente treinada observa, respira e responde com firmeza. Ser forte não significa nunca sentir tristeza. Não significa ser frio ou indiferente. Significa sentir tudo sem se tornar escravo de nada. Significa experimentar medo e ainda assim avançar. Significa reconhecer a dor e mesmo assim continuar. Significa cair, levantar e seguir sem transformar tropeços em identidade. Há pessoas que vivem reagindo a tudo. Se elogiam, ficam eufóricas. Se criticam, desmoronam. Se ganham algo, sorriem. Se perdem, entram em desespero. Vivem como folhas levadas pelo vento das circunstâncias. O estoico escolhe outro destino. Ele cria raízes. Ele encontra dentro de si um centro estável, que não depende da aprovação alheia nem da sorte do momento. Quando o dia amanhecer difícil, lembre-se, você não precisa vencer o mundo inteiro hoje. Precisa apenas vencer a próxima decisão errada, o próximo impulso negativo, o próximo pensamento destrutivo. Grandes vitórias nascem de pequenos domínios diários. Talvez ninguém veja sua batalha interna. Talvez ninguém perceba o esforço para permanecer calmo quando tudo provoca irritação. Talvez ninguém entenda o quanto custou levantar da cama hoje. Mas a evolução verdadeira quase sempre acontece em silêncio. O caráter é forjado longe dos aplausos. Pare de esperar condições perfeitas para começar sua transformação. A paz não chega quando tudo se resolve. A paz começa quando você aprende a se posicionar corretamente em meio ao caos. A disciplina não surge quando sobra motivação. Ela nasce quando você age mesmo sem vontade. Você carrega mais força do que imagina. Só que essa força aparece quando é exigida. O aço só revela sua resistência no fogo. O espírito só revela sua grandeza na adversidade. Por isso não amaldiçoe todos os desafios. Alguns deles vieram para mostrar quem você pode se tornar. Hoje escolha firmeza, escolha lucidez. Escolha não alimentar pensamentos que drenam sua energia. O poder de aceitar o que não depende de você, grande parte do sofrimento humano, nasce da guerra contra aquilo que já aconteceu, contra aquilo que não controlamos, ou contra aquilo que talvez nunca aconteça. Pessoas gastam anos tentando mudar o passado, convencer quem não quer ouvir, controlar quem não quer ficar, prever o futuro, ou impedir todas as dores da existência. E enquanto lutam batalhas impossíveis, perdem a única coisa real, o presente. O pensamento estoico separa a vida em duas partes simples e profundas: o que depende de você e o que não depende de você. Depende de você sua atitude, seu esforço, sua honestidade, sua disciplina, sua coragem, sua palavra, seu foco. Não depende de você o clima, a opinião alheia, o trânsito, o tempo passado, certas perdas, certas rejeições, certas mudanças inevitáveis. Quando você mistura essas duas categorias, nasce o tormento. Quando distingue claramente uma da outra, nasce a liberdade. Imagine quantas energias já foram desperdiçadas tentando agradar todos ao redor. Quantos dias foram perdidos revivendo ofensas antigas. Quantas noites foram destruídas por medo de um amanhã que nunca chegou. O estoico olha para isso e pergunta: isso está sob meu comando? Se a resposta for não, ele solta. Se a resposta for sim, ele age. Aceitar não é desistir. Aceitar é enxergar a realidade sem fantasia. Se chove, pegue um abrigo. Se perdeu algo, reorganize-se. Se alguém foi embora, continue sua jornada. Se falhou, aprenda.
Resistir emocionalmente aos fatos apenas prolonga a dor. A serenidade começa quando paramos de exigir que a vida siga nossos roteiros. Você não controla quantas portas se fecharão, mas controla quantas vezes continuará batendo em novas portas. Não controla quantos entenderão seu valor, mas controla se continuará se valorizando. Não controla todas as crises, mas controla a dignidade com que atravessa cada uma delas. Existe uma força imensa em quem para de reclamar e começa a agir. Reclamar dá a sensação de movimento, mas raramente move algo. Agir mesmo em passos pequenos muda destinos. Talvez hoje você esteja carregando pesos que não são seus, expectativas de outros, culpas antigas, comparações injustas, necessidade constante de aprovação. Solte isso. Nem toda carga merece ser levada. Treine sua mente diariamente. Ao acordar, pergunte: o que depende de mim hoje? Ao enfrentar problemas, pergunte: qual a ação correta agora? Ao deitar, pergunte: fui fiel aos meus princípios? Essas perguntas simples podem reorganizar uma vida inteira. A pessoa verdadeiramente livre não é a que tem tudo, mas a que não se torna refém de nada. Quem depende de aplausos será manipulado por críticas. Quem depende de conforto será vencido por dificuldades. Quem depende de resultados imediatos desistirá cedo. Mas quem depende de virtude, caráter e propósito permanece de pé. Torne-se esse tipo de pessoa. Calma por dentro, forte por essência, determinada em silêncio. Levante-se e torne-se inabalável. Existe uma versão sua esperando para nascer do outro lado da disciplina. Uma versão mais forte, mais serena, mais lúcida, menos ansiosa, menos reativa, mais preparada para a vida real. Essa versão não aparecerá por sorte. Ela surgirá das escolhas repetidas que você faz quando ninguém está vendo. Toda vez que você controla um impulso, ela cresce. Toda vez que você cumpre sua palavra, ela cresce. Toda vez que você levanta cansado e faz o que precisa ser feito, ela cresce. Toda vez que recusa a mentalidade de vítima e assume responsabilidade, ela cresce. Não subestime o poder de um dia bem vivido. Um único dia com foco pode iniciar uma nova fase. Uma única decisão firme pode interromper anos de autossabotagem. Uma única mudança de postura pode alterar relações, resultados e destino. Talvez você tenha errado muito. Talvez tenha perdido tempo. Talvez tenha confiado em quem não devia. Talvez esteja recomeçando do zero. Ainda assim, enquanto houver respiração, há possibilidade. O passado ensina, mas não precisa governar. A vida sempre perguntará quem você é, não com palavras, mas com desafios. Quando faltar dinheiro, quando vier a crítica, quando chegar a solidão, quando surgirem perdas, quando tudo parecer lento. Nessas horas, sua resposta será dada por atitudes. Seja paciente com processos e implacável com desculpas. Seja humilde para aprender e firme para continuar. Seja gentil sem ser fraco. Seja forte sem ser arrogante. Seja constante mesmo sem reconhecimento. Lembre-se, montanhas são vencidas passo a passo. Corpos são transformados treino a treino. Mentes são fortalecidas pensamento a pensamento. Destinos são construídos decisão por decisão. Então hoje erga a cabeça. Endireite a postura. Organize a mente. Faça o que precisa ser feito. O mundo respeita quem permanece de pé quando seria fácil desistir. Você nasceu para mais do que sobreviver emocionalmente. Nasceu para governar a si mesmo. Nasceu para desenvolver honra, coragem e sabedoria. Nasceu para se tornar inabalável. Se esta mensagem falou com você, fortaleça esta comunidade. Inscreva-se no canal Mente Inabalável Estoica, deixe seu like para apoiar o conteúdo e escreva nos comentários qual parte mais tocou sua vida hoje. Seu comentário pode inspirar alguém que também precisa de força neste momento. Volte sempre que precisar lembrar. A paz está dentro, a força está dentro e a resposta também está dentro de você.